nunca tinha acontecido isso. E um choque maior ainda, porque o que vai ser, vai voltar, não vai voltar o campeonato, como que nós vamos treinar, não tem quadra, não tem ginásio. Segunda temporada Perfil Streetopia, alarmador, Gustavo Basílio está na casa, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Já posso considerar parte da família, né? Família, você está E em a casa. gente, família Streetopia, acho que foi uma surpresa muito agradável na minha vida e sou grato de fazer parte dessa família hoje. Muito bom. Como que o basquete chegou na tua vida? Como você encontrou o basquete? Que momento Mano, que aconteceu? Meu primo jogava basquete, meus primos jogavam basquete. E eu sempre, quando eu era moleque, eu ia acompanhar eles, assistindo eles jogar. E meu irmão mais velho começou a jogar no Espéria. Eu jogava bola. Que ano que era esse? Cara, 99. Tinha 8 anos, 99. Eu jogava bola no colégio. Eu era bom, cara. Dava até pra investir nessa carreira de futebol. Mas aí Você desce muito errado, né, esse papo? Mas aí meu irmão jogou no Espéria e a técnica dele ia pro Círculo Militar aqui no Ibirapuera. Ser técnica lá, chamou meu irmão e falou pro meu pai, ó, leva seus... Nós somos em 3, né? Eu sou o mais novo. Aí falou, leva seus 2 filhos lá pra fazer um teste, eles gostarem de jogar, eles ficam lá, jogam comigo. E acabou que eu fui, mano. Fui, gostei, fiquei e até hoje estou, né? Meus 2 irmãos pararam, não chegaram a jogar profissional, jogaram só a base. E eu continuei. E como que foi essa trajetória? Assim, você chegou e quais foram os clubes que você passou? Como que você efetivamente se federou? Em que momento isso aconteceu? Eu comecei a jogar 2000, né? Uhum. Foi no outro ano que meu irmão chegou no Círculo. Cheguei em 2000 e joguei 2 anos de escolinha, né? Que é antes de ser federado. Federado acho que é pré-mini. Só que eu jogava, subia a categoria. Como eu acho que era muito grande para minha idade, a minha técnica colocava para eu subir categoria. Acabei subindo 2 categorias, cheguei a jogar com meu irmão do meio. E isso no meu primeiro ano de federado. Joguei no Círculo até o infantil. Agora, de idade assim, não vou... Mas eu creio que seja 14 ou 15 anos. Que agora mudou, né? As categorias, agora é sub não sei o quê, enfim. E fiquei até o infantil, que acabou o time, e aí eu fui pra Hebraica. Fui campeão mini-mirim, fui campeão mirim infantil, e vice pré-mini-mini. Então o nosso time era um time muito forte, na base do Círculo, a gente chegou em todas as finais, do pré-mini até o infantil, a gente chegou em todas as finais. Não sei como tá hoje na base, mas na época era paulista e o campeão e o vice do paulista jogavam o estadual, né? Que era Grande São Paulo e depois ia pro estadual, que aí jogava contra o campeão e vice do interior. Sim. Então nós fomos vice-campeões no paulista e no estadual e vice-campeões no paulista estadual no mini. E aí fomos campeão no mirim infantil, nós fomos campeão dos 2 torneios. Muito bom. Mas era um time muito forte pra base, tanto que até hoje tem jogador aí, joguei Ricardo Fischer, Gé Campos, que estava em Brasília agora. Então são jogadores que ainda estão jogando em alto nível. Fischer de seleção brasileira. Então foi uma base muito forte que a gente teve. Aí eu fui para a Hebraica, fiquei 2 anos na Hebraica. Meu infanto, meu cadete, meu primeiro ano de cadete, joguei na Hebraica com o Adriano e com o Pipoca. Tive a primeira oportunidade, minha primeira experiência com um profissional, que eu treinava com adulto, no meu primeiro ano, que tinha um adulto lá. E no meu segundo ano que eu estava na Hebraica, eu joguei o adulto, que eu subi a categoria e acabei jogando o paulista pelo adulto. Então foi minha primeira experiência jogando profissional, assim, jogando com os profissionais, que era o paulista na época. Saí de lá, fui pro Corinthians, joguei 1 ano no Corinthians, meu primeiro ano de juvenil. Joguei uma temporada lá. E meu último ano de base foi em Barueri. Qual que era o time? Era Barueri, era a prefeitura mesmo. Eles montaram um time naquele ano mesmo. Mas também montou um puta time. Eles falavam na época que era um time, praticamente uma seleção paulista, porque juntou os melhores da idade e jogamos. Perdemos um jogo na temporada, fomos campeão paulista.
E aí acabou, minha base acabou ali. Mas também a gente tinha um adulto lá no Barueri, jogamos um adulto, que era o Marcel, técnico. Caralho. Tive uma experiência muito boa com o Marcel lá. Como que foi esse encontro com ele? Cara, o Marcel é um ídolo, né? Acho que todo mundo sabe a história que ele tem no basquete. Mas antes de você responder, aproveitando que tá no começo dessa história, tipo, você tinha algum... fora o exemplo do seu irmão, que praticamente te conectou com o basquete e tal, tinha alguma outra figura, alguma inspiração que você já olhava e você falava, meu, será? Cara, é até engraçado. Como eu falei, eu jogava bola, né? E pra ser bem sincero, eu não acompanhava o basquete. Eu acompanhava porque eu ia no jogo do meu irmão, eu ia no jogo dos meus primos. Eu tinha meu primo como... Eu falo até hoje que ele foi meu primeiro ídolo no basquete mesmo, que foi o meu primo, porque eu assisti ele jogar e eu ficava doido, porque eu falava, caramba, meu primo é bom, meu primo é craque. E meu primo saiu do Brasil cedo, com 20 anos, 19 anos, foi embora para os Estados Unidos, jogar nos Estados Unidos. E foi muito bem na faculdade, eu achava até que ele tinha chance de jogar em NBA, eu achava que meu primo ia pra NBA. Você lembra que faculdade era? Mano, meu primo jogou... Era em Miami. Eu não vou lembrar o nome da faculdade, mas era a Divisão 1. E eu achava que meu primo... Eu falava, nossa, meu primo é o meu ídolo. Mas no Brasil, jogava no Brasil profissional, eu não acompanhava muito. Então não tinha esses caras que eu falava, puta, eu tinha um ídolo, eu acompanhava desde moleque. Não, sabia quem eram os jogadores, mas eu não tinha. Meu ídolo era o meu primo, que eu comecei a jogar por causa dele. Mas ao longo do tempo a gente vai pegando o gosto das coisas, vai acompanhando mais, porque eu estava já envolvido no esporte. E aí fui tendo meus ídolos, né? Que até hoje que eu tenho. Quem foi primeiro? Cara, meu primeiro ídolo foi o Alex. Até por conta de características de jogo. Eu sempre tive uma característica muito forte defensivamente. Desde a minha base até o adulto, eu sempre fui um cara que eu gosto de marcar. Eu acho que tem os caras que a maioria não gosta, né? Acha que só ponto. É chatão. Que é chato, mas eu gosto, eu sinto prazer de marcar. E nisso o Alex não tem nem o que falar, né? Ele é o exemplo a ser seguido. Então o Alex foi o meu primeiro ídolo de jogador assim, profissional que estava atuando no Brasil, foi o Alex. Tá, e aí Marcel, voltando lá no Marcel. Marcel. Cara, nunca tinha tido experiência de ter nem conversado, assistido o jogo e conheci o Marcel em Barueri. O Marcel seria o técnico do adulto e o Júlio Malf seria o técnico do juvenil, que era a minha categoria. Só que a gente, praticamente, como o adulto lá em Barueri tinham só 5 adultos, praticamente era o juvenil inteiro que subia para jogar. Então era um treino só, né? Era todo mundo junto. Não tinha por que treinar 5 adultos e os moleques, sendo que era todo mundo junto. A gente morava praticamente todo mundo junto. Então era um treino só e o Marcel que dava os treinos. Então foi um cara que eu aprendi muito, um cara que mostra muito como que é você ser leal ao jogo e você ser leal aos companheiros. O cara que mostrava que queria bater nessa tecla, que a gente tinha que ficar junto sempre, independente da situação. Então ele me mostrou muito isso, que você ter amor ao jogo e respeitar os seus companheiros, né? É o principal do jogo. Então foi um cara que eu tive a honra de poder conviver um ano e aprender muitas coisas. Fora as histórias hilárias que tem dele. Qual que foi um momento foda com ele que você lembra, que você falou? Cara, um fato curioso. Nosso primeiro treino, ele mandou a gente levar um balde, um rodo e um pano de limpar a quadra. Ninguém entendeu nada. Mano, que porra é ter que limpar a quadra? Tipo, os caras adultos. Fomos. Levamos o balde, o rodo e o pano. Aí ele falou, toda vez que a gente entrar nessa quadra, a gente vai ter que limpar, a quadra significa a nossa alma. A gente tem que entrar com a nossa alma limpa. Então nós vamos limpar todos os dias no treino de contato. Geralmente de manhã era só arremesso, academia arremesso. O treino forte era o treino da tarde. Ele falava, todo treino à tarde nós vamos limpar a quadra. Juntos. Fazia uma fila lá no fundo da quadra, todo mundo com pano, com rodo. Lavava o pano, botava no rodo e ia.
E ele junto, todo mundo. Tinha que estar sincronizado, o time todo, junto, limpar a quadra. Uma coisa que você nunca vai imaginar, e você fala, puta, mano, que nós vamos limpar a quadra? E o cara explicou, falou, mano, isso aqui é a nossa alma. Então ele tinha umas coisas dele que é difícil você ver, né? Pode crer. Ainda mais num time adulto, profissional, fazendo isso. Mas foi um fato curioso. E a gente fez isso a temporada inteira. Eu acho e que se esse tipo esquecesse o balde ou o rodo, não treinava. Fala pra ele, puta, mas eu esqueci o rodo. Demais. Beleza, fica na arquibancada, assiste o treino, mas na quadra você não vai entrar. E mais uma, se passa, estava fora, né? Mas esse tipo de gesto é muito bom porque vai dizer muito sobre a pessoa lá na frente, sabe? Como ela lida com pessoas, com o coletivo, com as suas coisas, dividir suas coisas Com certeza. e tal. E depois, o que aconteceu? Então, Qual foi o próximo clube? Aí fui campeão juvenil, Aham. só que acabou o projeto. A gente tinha um adulto lá que a gente jogou, mas aí não ia dar continuidade no outro ano. Aí esse era, teoricamente, meu primeiro ano de adulto certo, né? Eu fui para São Caetano. Praticamente o nosso time inteiro de Barueri foi para São Caetano jogar o adulto. O técnico queria fazer um time adulto, jogar o adulto, mas com um time sub-21, um time mais jovem. E trazer dois, três adultos para dar uma mesclada, para trazer um pouco mais de experiência e jogar o Paulista. A gente ia jogar o Paulista A1. Então eu fiquei 2 anos lá, 2 anos e meio eu fiquei em São Caetano. E aí fui chamado para São José dos Campos, para jogar o NBB. Foi meu primeiro time de NBB que foi lá em São José, isso em 2013. Que teoricamente eu iria para jogar a LDB, que era meu último ano, sub-21, na época era sub-21. E o técnico era o Jaú, da LDB, e o técnico era o Regis, do adulto. E acabou que já estava rolando a LDB, os caras me chamaram porque um moleque machucou. Eu falo que a oportunidade é foda, né? Porque aparece do nada e às vezes... Você tem que estar pronto sempre. Tem que estar pronto. Cara, eu cheguei, eles tinham acabado de jogar uma fase em Recife, eu acho, os moleques, né? E o técnico deu folga pro time, pros moleques, os moleques iam ficar acho que 3 ou 4 dias de folga. Eu cheguei numa terça-feira, calhou que os caras do adulto já estavam treinando, ia começar o Paulista na quinta-feira e não tinha os moleques pra ir pro jogo e 2 caras do adulto estavam machucados. Acabou que eu cheguei na terça, o Regis falou, ó, você vai treinar com o adulto, a gente vai tentar te escrever, se eu conseguir te escrever, você já vai jogar na quinta, o adulto. Falei, nossa, cheguei, não sei nem jogada. E era um adulto, o time do adulto de São José no ano era foda, que eles tinham acabado de ser vice-campeão da NBB. Fúvio, Gé, Laus, Dedé Stefanelli, Caio Torres. E eu fui, cara. Cheguei na terça, na quinta-feira eles conseguiram me inscrever, vim jogar, primeiro jogo aqui no Palmeiras. Joguei, entrei os 3, 4 minutinhos, mas sabe aquele brilho de olho brilhando? Sim. Eu falava, mano, há 2 semanas atrás estava jogando em São Caetano, teoricamente um projeto bem menor, jogava só o Paulista. E hoje eu já tô em São José jogando com os caras, porra. Muito foda. Muito foda. E foi tudo muito rápido pra mim. E acabou que, cara, mal joguei o ALDB, porque eu fui ficando com o adulto, fui treinando bem, jogando bem. O Regis foi me deixando mais no adulto. Às vezes tinha a fase da LDB com o Sub-21, o Regis não deixava eu ir, porque eu tinha que ficar com o adulto. Pra mim eu ficava feliz, né? Porque é um reconhecimento, querendo ou não. E fui ficando, mano. Fui ficando. Acabou que naquele ano a gente foi pra semifinal da NBB. Perdemos no 5º jogo pra ir pra final. Contra quem? Paulistano. Foi uma puta série. Acabou que o Fulvio machucou aquela temporada, a gente teve um problema de lesão, o Dedé quebrou a mão nas quartas, o Caio se machucou no penúltimo jogo. A gente teoricamente tinha um time bem mais forte que o do Paulistano, mas os caras conseguiram fechar no 5º jogo e a gente não foi pra final. Mas, porra, meu primeiro ano de NBB, eu tá jogando, eu tenho um tempo de quadra, querendo ou não, eu era um moleque ainda, tinha 20 anos, 21 anos. No meio dos caras, um dos times mais fortes do Brasil. E ter chegado numa semifinal, eu tava no céu, né, cara? Porra, mano, meu primeiro ano de NBB, eu já chegar numa semifinal de campeonato, pra mim era surreal. E acabou que eu fiquei 3 anos em São José, mano. Fui ficando, no outro ano o time remodulou, eu fui um dos poucos que ficaram.
No meu terceiro ano saiu todo mundo, eu fui o único que fiquei. E calhou de você ficar por você acreditar que eram momentos para Cara, você ficar, para você sim, continuar? eu achava que eu tinha que ficar mais um pouco, que eu tinha que colher ainda mais coisas que eu tinha para colher lá em São José. Até pelo amadurecimento mesmo. Exato. Acho que por eu ter chegado num time que era muito forte, eu sabia que eu não ia ter tanta oportunidade, tanto tempo de quadra. Mas no meu segundo ano lá, eu já sabia que eu ia ter um pouco mais de tempo de quadra. O time não foi um time tão forte igual era o meu primeiro ano. Então eu sabia que eu teria mais tempo de quadra, com isso eu ia ganhando mais experiência, mais bagagem. E o meu terceiro ano também. Meu terceiro ano foi o ano que eu tive mais tempo de quadra lá em São José. Nosso time foi um time que ninguém dava nada, não era um time para chegar. E fomos campeão paulista adulto. Chegamos, ganhamos lá em Mogi, 5.000 pessoas no ginásio lotado. Os caras com... Usou o Chamel até hoje. Chamel, os caras com champanhe já no vestiário, carro de... Os caras ficaram em choque, trio não elétrico entenderam lá nada. fora, porque os caras já tinham certeza que iam ganhar. Porque era um time a ser batido, que era o Olha time só. de Mogi. E nós, São José, com um time totalmente modesto. Fomos lá, pau. Fala que a gente calou o Hugão, né? Que é o Hugo Ramos, que é o ginásio dos caras lá. 5.000 pessoas, lotado. Um espacinho assim de torcedor de São José. Nós fizemos uma festa. Campeão paulista adulto. Então, cara, é um lugar que eu tenho uma admiração enorme e um respeito a São José, porque foi onde eu comecei mesmo no NBB. E é um lugar que respira basquete. Eu fico até triste de ver que acabou lá o projeto. Não anda, as coisas não andam, né? Não tem... Porra, cara, é um lugar que tinha que manter porque respira basquete. A torcida lá é algo fora da curva no Brasil. Poucos lugares que você vê igual a torcida lá em São José, que lota o ginásio, que acompanha, viaja. No ano que eles foram pro final do NBB, eles fizeram uma caravana de ônibus para ir para Brasília. Lotaram o ginásio. Foda. Então, um lugar que tem que ter, porque é um dos polos do basquete, é São José. Sempre teve time forte, time competitivo. Foram campeão paulista acho que 2 ou 3 vezes. E ao que você atribui ter perdido esse... Cara, o basquete pique? vem enfrentando as crises. Muitos times sentiram o golpe da pandemia. São José foi um. E time de prefeitura, atrás de captar dinheiro com patrocínio é muito difícil. E falta também esse tipo de incentivo. Falta o incentivo, recurso. É uma coisa que vai juntando e uma bola de neve, né? E aí perde força. Perde força. Depois do seu título, você entendeu que era o momento de sair, porque você já estava... Então, aí... Você não tinha mais para onde crescer ali. Acabou o projeto. Foi o primeiro ano que acabou em São José. Aí depois eles voltaram, eles ficaram 2 anos sem jogar, por causa do projeto ter acabado. A gente tinha sido campeão paulista e no outro ano o projeto acabou. E aí eles ficaram 2 anos sem jogar e voltaram ano passado. Ano passado eles voltaram. Recente, então. Recente. Ficaram 2 anos e voltaram depois. E aí eu fui pro Osasco, joguei um paulista em Osasco. Fiz um campeonato paulista por Osasco e aí quando acabou o paulista eu fui pro Pinheiros. Que é onde você está hoje. Mas foi a minha primeira passagem. Sua primeira passagem, desculpa. Eu fiquei uma temporada lá no Pinheiros. Também fomos para uma semifinal, perdemos uma semifinal. Esse campeonato eu falo que é um dos mais marcantes para mim, porque a gente também era um time modesto, que ninguém dava nada. E a gente chegou numa quarta de finais, pegamos o Flamengo. O Flamengo, que era um dos times mais fortes do campeonato. E perdendo uma série melhor de 5, perdendo de 2-0. A gente virou. Derrubamos o Flamengo nas quartas, viramos 3-2, uma coisa que todo mundo achava impossível, nós conseguimos fazer. E jogamos contra Bauru na semifinal, no mesmo esquema. A gente ganha, só que ao contrário, a gente estava ganhando de 2-0 a semifinal, faltando um jogo para ir para a final, a gente tomou a virada, perdemos de 3-2, então é foda, né? Do luxo ao lixo na mesma temporada. Então, eu falo que foi muito marcante porque a gente ganhou uma série do Flamengo que a gente achava que era impossível e perdeu uma série que a gente achava que era impossível perder. A gente estava ganhando de 2-0 e perdemos. Mas foi um ano de muito aprendizado também para mim, um time
muito fechado, que a gente sabia que não era um time no papel que era dado como um dos principais, mas Favoritos, né? mas a gente sabia que a gente era um time muito forte, unido, a gente era muito forte e fomos, né? Mas não chegamos. Saí de lá, eu fui para o Vasco. E eu falo para todo mundo que ali o Vasco para mim foi a minha virada de chave como profissional, porque foi o ano que eu tive mais destaque, assim, individualmente falando. Eu acho que foi um dos times mais fortes que eu já estive e que eu acho que foi um dos times mais fortes que a Liga já teve, que o NBB já teve. Em papel, é difícil. Tem, lógico, o Flamengo, teve vários times marcantes, mas esse do Vasco, todo mundo que eu passo, conversa, fala, mano, esse time do Vasco era muito forte. Giovannone, Fulvio, Nezinho, David Jackson. Foi um time muito forte. E por vários motivos, acho que o time não entrosou, questões extras-quadras de problemas financeiros também atrapalhou um pouco o andar da carruagem. Mas individualmente falando, para mim, foi um ano muito bom para mim, individualmente falando, porque foi um ano que eu também cheguei para ser um cara para vir do banco, porque todos esses caras, eu sabia que eu ia ser... Eles estavam em outro momento já. E também pelas oportunidades que eu tive na temporada, durante a temporada, o Gui machucou, o outro machucou, e eu fui tendo mais espaço, eu fui ganhando mais protagonismo no time. E acabou que eu fui um dos pontuadores do time na temporada. Acho que foi uma das melhores temporadas que eu fiz minha individualmente. E eu falo que ali foi a virada de chave para mim, porque mentalidade, eu acho que cabeça, o comprometimento e a sua capacidade de enxergar algumas coisas do basquete, eu ganhei muito no Vasco. Pelo técnico que eu tive, que é o Dedé, que eu falo que para mim é um dos melhores técnicos que o Brasil tem hoje. Você fala de enxergar caminhos, oportunidades. Também. Ainda que elas estejam disfarçadas. Sim, também. Mas eu digo também pelo entendimento, a leitura do jogo, de basquete, eu digo de quadra. Entendi. Que o Dedé é um técnico muito inteligente, um cara que respira basquete o dia inteiro. E ele é viciado em jogo, ele fica vendo jogos da Europa a noite inteira, ele não dorme. Então é um cara que ele tenta implementar um basquete um pouco mais europeu aqui no NBB. E, cara, eu joguei com ele lá no Vasco no meu primeiro ano, eu vi que era um basquete totalmente diferente do que a gente está acostumado a jogar. E é fechadão, né? E, cara, é um basquete muito mais joguinho de xadrez, sabe? Peças. Mais estratégico. Uhum. E o time do Vasco, todo mundo achava que ia ser o time a ser batido, né? E acabou que não foi, mas eu falo que foi um dos times que eu mais aprendi, por estar rodeado de craques e por ter convivido com o Dedé. E para mim, individualmente falando, como eu falei, foi o melhor ano para mim, um dos melhores anos para mim. Que foi de lá que eu meio que desbanquei, comecei a subir um pouco de degrau, até o pessoal a me enxergar como um jogador, porque para você se firmar leva um tempo, né? Leva um tempo, é uma caminhada, não é fácil. Você precisa estar no lugar certo, você precisa ter a oportunidade certa. Então foi ali que eu acho que foi a virada de chave para mim, eu dei uma subida de degrau no meu patamar. E é muito louco porque também não tem só o fator físico, técnico mesmo, você enquanto atleta, assim, tem outros fatores que contribuem para que você seja notado. Com certeza. Tá ligado? Tipo, não, tô voando, mas e aí, o cara não Exatamente. Tá me vendo. Às vezes o seu estilo de jogo não bate com o do técnico. Pois é. Às vezes o time não encaixa. E porque não adianta você... Até, não tô falando que não adianta. Claro que adianta você ter uma temporada bem individualmente e o seu time não ir tão bem. Mas é uma coisa que tem que caminhar junto. Porque o time indo bem é bom para todo mundo. É bom para todo mundo, até para quem mal jogava na temporada, mas porra, se o seu time for campeão, vai valorizar todo mundo. Sim. E então são várias questões que com certeza ajuda no seu crescimento. E teve alguns pontos que me ajudaram, lógico, no Vasco, que fez eu subir esse degrauzinho
um degrauzinho a mais. Tenho muito ainda para subir, mas foi Lógico. aquele degrauzinho a mais que eu consegui estabilizar ali e o pessoal falar, porra, esse moleque já não é mais um moleque, já tá mais consolidado. E ali tive várias propostas para ir para outros times na outra temporada. Eu escolhi ir para Bauru, até por saber que eu iria jogar com o Alex. Acho que foi uma decisão, foi um dos fatores que eu quis ir para lá. Ele tinha acabado de se machucar, ele tinha rompido o ligamento do joelho no jogo contra a gente, no Vasco, nas quartas, nas oitavas de final. E eu sabia que ele não iria jogar o Paulista no começo da temporada e ele iria voltar só para o NBB. Então eu sabia também que eu teria mais tempo de quadra no Paulista e que no NBB, ele voltando, com certeza a gente teria... era uma outra perspectiva. Mas foi um fator principal, um dos fatores principais para eu fechar em Bauru, porque era uma coisa que eu queria, era estar do lado dele. Como foi isso, cara? Cara, foi uma experiência incrível, porque eu falo, como eu te falei, foi um dos meus primeiros ídolos. Sim, pois é um cara que sempre me espelhei, é um cara que eu sempre vi como exemplo e conviver com um ano com ele lá, eu pude só ver que eu estava certo de ter um cara como ídolo, porque é um cara muito vencedor, é um cara que te instiga a treinar mais. Te eleva, é um cara que ele pode estar quieto na quadra, mas só a presença dele já faz o time agir de outra forma. Sim. Então é um cara que não é à toa que ele ganhou tudo que ele ganhou, porque é um cara que quer vencer de qualquer custo, de qualquer maneira. E especificamente dele, assim, como você foi recebido? Cara, eu sou um cara que eu sou amigo de todo mundo, né? É difícil eu ter... Porque eu sou um cara que gosta de conversar, de brincar, de dar risada, de resenhar. Eu falo pra todo mundo, eu sou o rei do bizizi, eu gosto da resenha. Eu gosto do pós, eu gosto do antes, do treino. Faltou o rebolo e o repique, eu cara. falei, tem um banjo aqui, faltou da próxima vez, por favor. O pessoal aí, ó, da produção aí, ó, um banjo pra eu vir aí na próxima vez, porque eu gosto dessa resenha. E o Alex também é isso, mano. O Alex é da resenha, gosta de zoar, de brincar. Então a gente se deu muito bem, porque esse nosso estilão aí de zoar com todo mundo, de zoeira, brincar, acho que deu liga. Mas é isso que eu falei, cara. Foi um ano que, pra mim, foi um sonho realizado poder jogar do lado dele. Acho que poucos, né, tem essa oportunidade. Cara, é um cara que a gente fala hoje no basquete brasileiro aí é o maior que a gente tem. É o maior que a gente tem. Um cara que ganhou tudo aqui no Brasil, chegou na NBA, já jogou na Europa e o cara com 40 anos, o que ele continua fazendo é algo impressionante. É uma puta forma, Cara, eu falo pra todo mundo, o Alex é algo inexplicável, tem que ser estudado. Porque o cara e o jeito que ele joga é o jeito que ele treina. Ele não tem um dia que ele não tá ligado, que ele não treina E é o que eu falo, isso faz o time subir, né? Crescer. Sim. Intensidade, tudo. Então, pra mim foi um sonho realizado, cara. Muito bom. Eu falo, eu sou um cara muito grato e eu sou um cara muito sortudo por ter jogado. Eu joguei com praticamente os melhores aí. Joguei com vários, mano. Joguei com o Valtinho, joguei com o Fulvio, joguei com o Gé, joguei com o Caio Torres, joguei com o Alex. Ter tido o Marcel como técnico. Joguei com o Nezinho, joguei com o Larry. Cara, joguei com os melhores, cara. Joguei com os melhores que o Brasil já teve aí. E é uma puta experiência, né? Com certeza. Uma puta experiência. Você falou do Alex, da maneira que ele conduz. Relação em quadra mesmo, relacionamento com o time, com o coletivo e tudo mais. E isso tem a ver da maneira que você acaba sendo elevado, inspirado, por um exemplo que você queria estar ali, cara, perto do cara. E o que te motivou, ou que te motiva até hoje para perseguir ainda o que falta para você, o seu sonho? Ou o que te motivava fortemente para chegar até onde você chegou? Cara, eu sou muito autocrítico. Sou um cara que me cobra muito, até demais, que às vezes me faz mal de tanto que eu me cobro, que eu quero fazer um negócio perfeito. Eu sou um cara que
se eu tô fazendo, eu tenho que fazer o negócio 100%, porque eu não consigo fazer meia boca. Até brinco com os caras, às vezes, no treino, e falo, mano, se você quer meia boca, não me chama, porque eu vou estar aqui 120%. Então, sou um cara que me cobra muito. Vamos direito nisso aqui. E eu sou apaixonado pelo basquete, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, porque é o que eu amo. Eu entro de férias aí, falo pra minha mulher, falo pros meus pais, falo, quero ficar umas 2, 3 semanas sem ver bola, mas, dá uma semana, 2 semanas, já começa aquela coceira que você fala, mano, preciso uma quadra, preciso pelo menos dar um arremessozinho. Então, cara, eu sou um cara que sempre tô em busca de querer crescer, querer melhorar. Eu sempre faço minha avaliação toda temporada, final de temporada, o que eu posso melhorar, o que eu posso colocar no meu jogo, porque eu acho que o basquete pede isso também, né? Hoje você tem que estar se adaptando, você tem que estar se inovando aí a cada ano, porque o basquete vem mudando ano após ano. Então eu sou assim, cara, é um negócio que eu levo comigo, que eu... É sempre um processo de se reinventar cada vez, né? A gente não tá falando com papo de pandemia, nada a ver, mas... E agora piora, né? Porque você tem que dar um jeito, como você vai fisicamente manter o seu preparo e... Né? Isso. No começo da pandemia a gente sabia, né, que foi? Tomar essa proporção. No ano passado, o campeonato acabou no meio, ia começar os playoffs, a gente acabou o campeonato. Foi um choque para todo mundo, nunca tinha acontecido isso. E um choque maior ainda, porque o que vai ser? Vai voltar, não vai voltar o campeonato? Como que nós vamos treinar? Não tem quadra, não tem ginásio. Então, é isso que você falou, a gente tem que se reinventar. Sim. Na época, lá no começo, eu aluguei aparelho de academia, peguei uma bike, peguei não sei o que, anilha para fazer em casa. Então, é isso, a gente tem que se adaptar. Sim. Não é o que a gente esperava, né? Não é o que a gente espera. É óbvio que a gente queria já que tivesse passado tudo isso, mas infelizmente ainda estamos enfrentando, então a gente tem que se adaptar. Pois é isso. Quais foram os seus maiores desafios na quadra? Cara, meus maiores desafios na quadra. Eu acho que é isso que eu falei, cara, é você crescer a cada ano, você tá conseguindo evoluir, que é um desafio, ano após ano você ter que não provar, mas mostrar o seu... Não, mas era justamente isso que eu ia falar mesmo, de ser colocado à prova. Tipo, Exato, eu tô testando, caramba, eu preciso... É isso. Ano após ano, dependendo da sua posição no seu time, você ter uma responsabilidade maior. Uhum. Eu tive isso no ano passado lá em Pato, que eu fui para um time que, meu primeiro ano de projeto, nunca tinha jogado no NBB, uma cidade que nunca tinha tido basquete. E eu tive a responsabilidade de ir para ser um dos protagonistas do time. Uhum. Então é uma responsabilidade mais que você tem, a cobrança é maior, mas é uma coisa que você tem, que você pega para você, que você leva como um amadurecimento, uma coisa de crescimento, tanto profissional como pessoal, que é o que eu falo, foi um dos anos que eu mais cresci como pessoa, porque você cresce de uma maneira absurda, né? Mentalidade, responsabilidade, tudo. Então, acho que é isso. Acho que é a evolução diária que a gente tem que ter, o atleta tem que ter, de se mostrar apto a fazer aquilo que você... Lógico. Do modo à prática, né? Exato. Isso. E porque, querendo ou não, a gente é pago para isso. A gente tem a cobrança e tem que ter a cobrança porque a gente é pago para isso. Então, a gente tem que estar sempre mostrando e provando o que tem de melhor. Exato, muito bom. Nos Estados Unidos, a gente tem não tem como falar sobre das iniciativas de apoio às manifestações por justiça racial e social. E como isso bate em você, não só por lá, como que isso reverbera no esporte aqui para você, do teu prisma? O que você sente? É uma coisa que eu falo, né? As coisas que vem acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd ano passado, que acho que foi o boom, né? Das manifestações. Mas é o que eu sempre bati na tecla, que não é só lá. Aqui também, e não foi só no ano passado. Foram
É uma coisa que a gente vem já... Eu falo que eu cresci, você sabe muito bem disso, eu cresci, minha mãe me ensinando que documento no bolso, bem arrumado. Você não sabe, né? Sempre com o documento no bolso, arrumado. Se a polícia parar, não responder, não correr. Então é uma coisa que a gente acompanha desde criança, a gente sente na pele, né? E com as manifestações de lá, as coisas foram dando uma ênfase maior, mas nós estamos anos-luz atrás, né? Acho que tanto de manifestações sociais e tanto como um apoio, acho que a gente viu na NBA ano passado que eles fizeram a greve, pararam de jogar. Uhum. Aqui a gente ainda está um pouco atrás, mas eu vejo que já tem uma melhora, que a gente já está dando mais notoriedade para esse assunto, que tem que ser falado, não pode jogar para baixo do pano e achar que não acontece aqui, porque acontece. Mas eu vejo que hoje a gente já consegue ter uma notoriedade sobre o assunto e eu sou totalmente a favor. Acho que a gente tem que brigar. Não acho que vá zerar, para ser muito bem sincero. Acho que é muito difícil, mas eu acho que se cada um puder botar a mão na consciência e querer se enxergar e ver o que pode melhorar, pode ser feito. Já é um passo bem grande que a gente vai estar dando. Você acha que essas manifestações elas contribuíram de alguma maneira, minimamente talvez, para que a relação das pessoas no esporte aqui no Brasil com essa pauta mudasse? Acho que sim, acredito que sim. Ou de uma maneira tímida, ou você acha que foi, sei lá, podia ser diferente? Cara, eu acho que é aquilo que eu falei, só de ter a iniciativa, de ter o começo, o primeiro passo, acho que já é importante, a gente não pode também... É alguma coisa. Exato. Eu sou um cara que eu sempre vejo o copo meio cheio, não vejo o copo meio vazio, eu gosto de ver o lado positivo. Então, se já teve o primeiro passo, já é um avanço, né? Óbvio que a gente queria estar anos-luz na frente. Claro. Mas eu creio que a gente está cavalgando para a gente conseguir, por que não, numa próxima geração aí eu ver meus filhos, espero que meus filhos não passem o que eu já passei, que meus pais já passaram, que meus avós já passaram e por aí vai. Sim. Falando de NBA ainda, hoje quem que é o cara pra você? Não tem nem Fala pra nós, cara. É o homem. Fala dele. Vamos falar dele. Fala dele. Eu sou fã. O cara ontem provou que não precisa nem de um olho pra jogar. Eu sou fã do LeBron, pra mim, incontestável, o melhor dos últimos tempos. Creio que, óbvio, eu sou fã de Curry, Durant, adoro ver os caras jogar, mas pra mim o LeBron é algo que tá... Por quê? Cara, porque ele tem um controle do jogo na mão, ele é um cara que quer vencer a qualquer custo, um cara que, independente do time que ele esteja, sempre que ele estiver no time, o time pode ser o pior, ele já provou que ele pode chegar com o time. Ninguém dava nada para um time do Cleveland, ele chegou com aquele time do Cleveland. Ele tem pra trocar pra caramba. Então, o cara que, pra mim, o que eu fico mais impressionado no jogo dele é o controle que ele tem do jogo. A leitura que ele tem de jogo, ele tá 2 passos na frente de todo mundo, e o controle que ele tem no jogo, ele tem o controle total do jogo, ele tem o jogo na mão e ele sabe a hora certa do que ele tem que fazer, quem ele vai colocar no jogo, qual o parceiro que vai... Quem que ele... Exato. Então, eu acho que ele é muito dominante há no mínimo 15 anos aí no NBA, porque é algo que poucos fizeram. Você usa alguma coisa dele em jogos? No seu jogo, Cara, eu acho que... ofensivamente ou... Cara, eu acho que eu não sou um cara que fico... Emulando gente. Falar, puta, eu faço isso porque ele faz aquilo. Eu gosto de ver, tipo, mentalidade, o jeito que a pessoa joga. Eu acho que a intensidade que o LeBron joga é uma coisa que eu sempre reparei e sempre
tento fazer algo parecido, de ser uma pessoa intensa. Eu sou um cara que gosta de intensidade, de correr, de marcar. E o LeBron, a gente vê isso, que o cara, quadra inteira, o tempo inteiro, o cara tá intenso na quadra, tá vivo na quadra. É um cara que gosta de falar. Você não vê, tem jogador que é mais quieto, que joga... Você não vê o Durant falando, você não vê o Curry até mais, porque o Curry gosta do trash talk, de zoar e tal. Mas o LeBron é um cara que tá ativo, que tá falando com o time. Atento sempre, né? Tá vivo. Então eu sou um cara, essa é uma característica minha, que eu sempre tô falando, tô motivando, tô dando os toques. Então são coisas que eu pego, que eu vejo o que ele faz, que eu tento colocar igual. Eu não sou o LeBron, mas às vezes sai umas bolinhas ou outras, só não sai as dunk, né? De repente, né, cara? O basquete, ele tem uma relação muito forte com a rua, com a arte, e o processo inverso também, a música também tá dentro das quadras, eu digo rap, hip hop e tudo mais. Se você pudesse montar o time, desde a 1 até a 5 ali, dos caras que você mais gosta de ouvir, seja no rap ou R&B ou qualquer outra coisa. Você me pega, porque... Não, pode ser qualquer coisa, cara, que você gosta. Cara, eu gosto de escutar tudo. Certo. Mas eu amo samba, né? Tudo bem. O meu dia inteiro é o samba que... Quem do samba vem na 1? Cara, na 1, de armação, a armação tem que ser o cara mais experi, né? Então. Vamos colocar aí, vai. Vou colocar um Arlindo Cruz. Óbvio, sei que de todos os problemas que ele enfrenta, mas é um cara que eu sempre... Mas ele tá aí, cara. E sempre estará. Porque é um cara que amo escutar, é um cara que... um puta compositor. Muitas músicas aí que a galera canta e nem sabe, mas é ele que escreveu também. E pra mim é um dos melhores que tem aí. Então... vamos de Arlindo Cruz. Demorou, mas mesmo falando de rap, de hip hop e tudo mais, samba é rua também, então tá tudo certo. Cara, o Ala. Na 2, vamos de Mano Brown, que eu gosto. Racionais eu gosto, escuto. Por que ele na 2? Porque ele... O 2 tem que ser aquele cara que... imponente, né? Aquele cara que... fala, puta, ele é o 2, ele é o que resolve. Ele tá na contenção do Arlindo, né? Meu time vai ser bom. Calma que vai vir uns mais pesados aí. Um 3zinho lá embaixo. Um 3zinho, tem que ser um 3zinho 4, né? Que faz um 4 também. Tem que ser um alto aí, vamos ver. Mano. Trezinho. Aquele 3. Tipo, você deu play no treino. Pensa que o LeBron joga de 3, né? O LeBron joga de tudo, irmão. De 1 a 5. Então quem vai ser o seu LeBron? O LeBron é de 1 a 5. Tipo, você deu play no treino no jogo, sei lá. 3, vamos ver. Que eu escuto bastante. Não. Reinaldo. Saudoso Reinaldo. Saudoso Reinaldo, mano. Eu vou com os caras das antigas. Não, eu falei Mano Brown, né? Arlindo Cruz, Mano Brown. Reinaldo, que eu escuto muito. Ele é um 3 e um 4. Mas e o 4? Pra segurar também. Cara, meu 4, eu vou colocar um Seu Jorge. Olha aí. E meu 5, Quem que é? não tem nem o que falar, né? Periclão. Periclão. Esse é o meu 5. Isso aí esquece. Muito bom. Samba. É isso. Pô, gostei desse time aí. Mas tem vários que eu colocaria aí, porque você me pegou, né? Só 5, porra. Não, faz o Ó, colocaria no banco. que eu escuto bastante. Jorge Ben. Quem que é ele? No? Na 1. Na 1. Vai pra ser 1. Jorge Ben. Escuto muito Djavan. Amo Djavan. Djavan é 2 ali, hein? Também pode ser 1, 2. Djavan pode tudo. E o Zeca? Zeca, tem um monte de cara, mano. Tem um monte. Tem um monte que eu colocaria aí.
Emicida colocaria, que eu gosto de ouvir. Ele entra onde? Ah, dá pra fazer um 3zinho, 4zinho, Emicida. Só time foda, cara. Vou fazer um 4zinho. Muito bom. Montar esse timinho é legal. Como você chegou até esse Utopia? Como você conheceu esse Utopia? Cara, sempre tô jogando rachão, sempre tô no meio do basquete aí nas férias. Jogava muito com o Hector. Sempre que eu vinha aí bater uma bola na competition. Hector, Rafa. Mas quem me convidou mesmo foi o Diego. O Diego da Nike. Eu tive amizade com o Diego já de um tempo, dos racha também, do basquete, que o Diego sempre está envolvido na liga. E a gente foi tendo mais contato. E a gente tava num racha e ele falou pra mim, mano, preciso falar um negócio e tal. Aí fala aí, mano, a gente tá tomando açaí. Vou esquecer nunca, porque esse dia pra mim foi marcante. Ele falou, mano, vai ter um campeonato aí? Eu falei, tô dentro. Nem escutei. Nem escutei o resto. Vai ter um campeonato aí? Não, eu tô dentro. Aí ele falou, não, vai ter um campeonato que nós estamos pra acontecer e tal. Queria ver se queria participar e tal. Vai ser na França. Falei, Diego, para. Ai, caramba, pra que isso, mano, logo ali. Agora vai mentir pra mim assim. Então, vai ser na França e tal. Então a gente tá vendo direitinho como vai ser e tal. Tô querendo montar um time aí de jogadores que já estão no NBB. Vou trazer uns caras que também já estão que jogam basquete de rua, que foi o Discreto. Sim. Enfim. Ele falou, mano, Diego, porra, tem que perguntar, né? Tamo junto nisso daí. Óbvio. Aí ele começou a falar o nome dos caras, falou, a gente tá querendo trazer Gui, Dedé, você, Chamel, não sei ainda o Leandro. Falei, meu Deus do céu, mano, que jeito que eu vou falar que não, mano? E, cara, aí aconteceu, eu falo que foi uma das maiores experiências da minha vida, o campeonato que a gente participou. Fale um pouco desse campeonato, qual que é a importância Cara, dele? Foi algo surreal. Que é 54. Como Surreal. foi isso pra você? Toda a estrutura, já adianta, a gente treinou, a gente conseguiu fazer um rachão aí que tava uma boa parte do pessoal. O Hector, tudo que ele fez, Rafa, Lu, falei pra eles depois que foi algo surreal de estrutura. A gente não tem um A pra falar do que a gente passou lá. Cara, experiência muito foda. Campeonato muito foda. De 5 contra 5 que a gente não estava acostumado, porque era um 5 contra 5 meio diferente. Pois tecnicamente, como que foi isso pra você? Bem diferente, porque foi é um 5 contra 5 de rua, né? Porque as regras, as regras eram meio diferentes. Não pode marcar dentro da zona, é mais 1 contra 1, é muito 1 contra 1. Enfim, o tempo do jogo também. Mas foi uma experiência incrível. Grandes jogadores, a gente jogou com os caras, o time da França lá que a gente jogou no final, os caras da seleção da França. Mas estrutura de campeonato, porra, foi incrível. Ver os caras de perto, Jason Tatum, Blake Griffin, Carmelo Anthony, os caras praticamente do nosso lado participando do evento. Foi Deus que fez isso daí, hein, cara? Porra. Não foi? Falaram que o homem ia aparecer, aí e aí, já você tava ficou tipo como? Não dorme. Falou que o homem ia aparecer na final. A gente foi pra final. Falei, eu só pensava nem pensava no ser campeão. Eu falava, mano, será que ele vai aparecer? Ai, caramba, Não é possível que ele vai aparecer, mano. Se ele aparecer, não precisa nem jogar mais, mano. Mas ele não apareceu, mas enfim. Mas foi surreal, cara. Foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, foi o Streetopia. E fora, cara, a resenha que foi, a família que a gente conseguiu juntar, os jogadores, cara, um melhor que o outro, um grupo muito 10, todo mundo junto ali, ficamos 5 dias ali, todo mundo ia para um canto, ia quase praticamente o time inteiro. Então a gente conseguiu montar uma galera, um grupo que muito legal, cara, muito legal mesmo.
porra, pelo resultado que foi foda, não tinha como ser diferente. O resultado né? é consequência, né? Claro. Acho que A gente vai. Com certeza. Mas quando a gente está envolvido com pessoas do bem, pessoas que você gosta, E que fazem por amor. não tem como não acontecer, não tem como não dar certo, né? É isso. Então, perdemos no detalhe, mas a experiência é algo que conta muito mais que o título, né? Acho Com que certeza. é o que eu falo. Óbvio, eu luto pelo título. Todo ano que eu entro para ganhar e para isso. tentar ser campeão. Mas as experiências, as histórias, a vivência, as amizades é um negócio que eu levo para minha vida e para mim é muito mais importante do que Pode crer. qualquer título que eu já ganhei. E é o que eu falei para você, poder ter jogado junto com meus ídolos, poder ter ídolos que eu chamo hoje de amigo, convivo. Não, que paga isso aí. Acho que para mim é impagável e para mim, então, óbvio que a gente queria ser campeão lá na França, perdemos no detalhe, 2022 tá aí. Tá aí, 2022 tá aí. Entendeu? Tô treinando já avisando isso. Já. Entendeu? Eu quero ver se não me convocar. Se não me convocar, vai dar ruim. Fica esquisita, né? Se me convocar, vai dar Olha aí. ruim. Mas pra mim é isso aí. O que leva é a experiência, as histórias e a amizade, que eu tenho certeza que é o que eu falei. Essa família, essa utopia que a gente criou, Pode crer. vamos levar pra sempre. Quais são os seus sonhos? Cara, não fico sonhando muito alto não, eu quero ser feliz, acho que fazer o que eu amo pra mim todo dia eu tô realizando um sonho de poder estar fazendo o que eu mais gosto, que é ser jogador e estar perto das pessoas que eu gosto. Sou um cara muito família, estar perto de ver meus pais bem, Bem, com saúde, acho que pra mim é um sonho realizado de ver meus pais bem, todo mundo, minha família bem e eu fazer aquilo que eu gosto. é isso. Pra gente encerrar essa ideia, basquete em uma palavra. O que ele representa pra você? Gratidão. Sou grato. Eu ia falar tudo, mas aí tudo é clichê, né? Mas eu sou grato, eu tenho Você é grato gratidão por tudo? pelo esporte, tudo que ele me proporcionou, me proporciona ainda, mas eu sou eternamente grato. Muito bom. Satisfação, cara. Total. É isso. É uma honra estar aqui. Prazer, Obrigado Zaza. pelo convite. Muito feliz. Já era para ter acontecido, mas obrigado, Lu, obrigado, Rafa. Hector que não está aqui, É isso. mas muito obrigado mesmo, porque é muito bom poder Porra, contar um pouco da agradeço. minha história e resenhar, né? Espero que tenha sido da hora pra você também. Nossa, foi ótimo. Obrigado, gente.